9 versículos que provam a bondade de Deus, de que Deus é bom o tempo todo, de que o tempo todo Deus é bom. Se você assistiu a série, a trilogia Deus Não Está Morto, você vai perceber que o reverendo Judy, ele sempre está repetindo isso, de que Deus é bom o tempo todo, de que o tempo todo Deus é bom. Inclusive no terceiro, no último agora, antes de falecer, são exatamente as palavras que ele repete, de que Deus é bom o tempo todo e que o tempo todo Deus é bom. E de fato o Senhor Deus é bom o tempo todo e o tempo todo Ele é bom. E nesse vídeo eu quero conversar com você, apresentar a você 9 versículos que provam exatamente esse argumento, essa afirmação sobre a bondade de Deus. Vamos lá? Em 9º lugar, portanto, considere a bondade e a severidade de Deus. Severidade para com aqueles que caíram, mas bondade para com você, desde que permaneça na bondade dele. De outra forma, você também será cortado. Romanos 11, 22. Ao falar sobre Deus, falar sobre o Senhor Jesus, muitas pessoas esquecem de considerar a severidade de Deus. Elas dizem, olha, Deus é amor, Deus é todo amor, Deus é bondade, e de fato as Escrituras dizem que Deus é amor. Todavia, o apóstolo Paulo, nesse versículo, ele nos exorta a considerar também a severidade de Deus, de que nós devemos permanecer na bondade de Deus. E como nós fazemos isso? Guardando os seus mandamentos. Nós vamos cometer erros porque somos seres humanos, nós vamos pecar contra Deus, mas há uma diferença aqui. O que o apóstolo Paulo está nos dizendo é que se nós amarmos o pecado, se nós amarmos a prática do pecado, desprezando a bondade e a severidade de Deus, então nós seremos cortados. Mas ao pecar, porque somos seres humanos, porque somos falhos, nós devemos voltar ao Senhor pelo arrependimento para permanecer na bondade de Deus. Então, não desconsidere a severidade de Deus. De fato, Deus é bom o tempo todo Deus é bom. Contudo, Ele também é severo e Ele não se deixa escarnecer. Então, rejeite o pecado, não ame a prática do pecado, para que você permaneça na bondade de Deus e não seja cortado. Em 8º lugar, ou será que você despreza as riquezas da sua bondade, tolerância e paciência, não reconhecendo que a bondade de Deus o leva ao arrependimento? Romanos 2, versículo 4. Perceba que o apóstolo Paulo ele agora está falando exatamente sobre o que eu falei no primeiro versículo, no final do primeiro versículo, de que a bondade de Deus ela nos leva ao arrependimento. Ao pecar contra Deus, ao errar contra Deus, o Espírito Santo gera em nós o sentimento de arrependimento e nós nos voltamos para a bondade do Senhor, para o amor e misericórdia do Senhor. A bondade de Deus, ela nos leva ao arrependimento. Então, quando essa bondade não nos leva ao arrependimento, quando essa manifestação da bondade de Deus não nos leva ao arrependimento, significa que nós não estamos nos relacionando com Ele da maneira certa. O que eu quero dizer? Que o pecador, a pessoa que vive longe de Deus, o ímpio, ele vive nessa de curtir a vida, de fazer o que dá na telha, na libertinagem, como os apóstolos escreveram, uma vida livre de qualquer conceito ou preceito, considerando que Deus é bom. E muitos até dizem assim, o Senhor Deus é que sabe, Ele é que sabe o meu futuro, Ele é que sabe o que eu mereço. Bem, viver uma vida assim é uma vida que vai caminhar para o inferno. A questão da bondade de Deus é que ela nos leva ao arrependimento. A manifestação da bondade de Deus na nossa vida nos leva ao arrependimento. Quando nós vivemos nessa bondade, quando nós estamos inseridos em um relacionamento com o Senhor Deus, essa bondade ela nos leva ao arrependimento. Antes de Cristo, convencidos pelo Espírito Santo do pecado, da justiça e do juízo, nós devemos decidir em nos voltar para Deus em arrependimento e fé. Quando nós conhecemos a bondade de Deus, o amor de Cristo derramado na cruz do Calvário, Paulo está dizendo, olha, essa mensagem deve levar você e eu ao arrependimento. Então, o 8º versículo deixa muito claro, a bondade de Deus nos leva ao arrependimento. Em 7º lugar, como posso retribuir ao Senhor toda a sua bondade para comigo? Salmos 116, 12. Esse versículo é muito lindo, muito profundo. Nele o salmista diz, o que é que eu vou dar a Deus por tudo que Ele tem feito em minha vida?
o salmista estava pleno da bondade de Deus. A bondade de Deus o cercava, a bondade de Deus acrescentava muitas bênçãos à sua vida, e por isso ele estava extremamente feliz, e ele fica pensando numa forma de retribuir ao Senhor Deus por sua bondade, por seu amor, e ele pensa: já sei, eu vou louvá-lo. Devemos louvar ao Senhor Deus por sua bondade, por sua graça, por sua vida. A bondade de Deus deve nos levar a louvá-lo por seu favor, por seu amor e por seu carinho. Nós não devemos ser servos ingratos que, ao receber da bondade de Deus, permaneçamos calados. Eu tenho percebido que muitas pessoas, muitos cristãos, têm sido abençoados pelo Senhor Deus, mas elas permanecem caladas, não compartilham suas vitórias com outras pessoas. E nós devemos sim, irmãos, falar sobre a bondade de Deus, sobre o que Ele tem feito em nossa vida, não apenas dos problemas, porque há cristãos que só falam dos problemas dele, mas nunca contam uma vitória sequer. O Senhor Deus nos exorta por meio da sua palavra de que a sua bondade, o salmista nos inspira a receber a bondade de Deus e louvar a Deus por isso. Em sexto lugar, trata com bondade o teu servo, Senhor, conforme a tua promessa. Salmos 119, 65. Parte do que o Senhor Deus tem feito em nossa vida, né, essa manifestação de bondade de Deus em nossa vida está inserida em sua promessa, nas promessas que ele fez por meio da sua palavra. Ele promete a Israel que vai ser bondoso com ele, com o seu povo, com a sua nação, e nos promete por meio do Senhor Jesus que será bondoso conosco, os gentios, as pessoas dos povos de toda a terra. Então, desfrutar da bondade de Deus é estar inserido nas promessas de Deus. Em quinto lugar, ele ama a justiça e a retidão, e a terra está cheia da bondade do Senhor. Salmos 33, 5. Por mais que nós estejamos vivendo em um mundo atribulado e com tantas coisas ruins, né, passando na TV, nos noticiários, muitas vezes na internet também, o que a Bíblia, o que a Escritura afirma, o que o salmista afirma é de que toda a terra está cheia da bondade do Senhor. E talvez você diga: mas como? É que nós devemos ter em mente que os noticiários, né, os jornais, eles têm que publicar aquilo que vende. E o que vende é má notícia. O mundo não só é feito de más notícias. Há muitas histórias inspiradoras, histórias que realmente nos fazem ter vontade de viver. Há muita coisa boa no mundo. E eu e você somos exortados pelo Senhor Deus a procurar por essas coisas na nossa vida, na existência. A terra está cheia da bondade do Senhor. A bondade de Deus aí perto de você, a bondade de Deus aqui perto de mim. A terra está cheia da bondade do Senhor. Se assim não fosse, todos nós já teríamos sido consumidos. Então, ao invés de prestar atenção nas más notícias, nas coisas ruins, nas desgraças, foque na bondade de Deus. Preste atenção nesse versículo de que a terra inteira está cheia da bondade do Senhor. Em quarto lugar, mas quando se manifestarem a bondade e o amor pelos homens da parte de Deus, nosso Salvador. Tito, capítulo 3, versículo 4. O Senhor Deus manifesta a supremacia da sua bondade por meio do Senhor Jesus Cristo. Essa manifestação de bondade, né, o Senhor Jesus se tornou homem, se fez carne e incorporou a bondade de Deus em um ser humano. O Senhor Jesus é a revelação da bondade de Deus. Ele manifestou essa bondade de uma maneira suprema, extraordinária, porque na cruz do Calvário ele derramou sua vida para nos dar a oportunidade de participar no reino dos céus com o nosso Deus. Em terceiro lugar, esteja sobre nós a bondade do nosso Deus soberano, consolida para nós a obra de nossas mãos. Consolida a obra de nossas mãos. Salmos 90, 17. A bondade de Deus nos faz prosperar, nos faz crescer. A bondade de Deus é o que faz com que os nossos planos, os nossos projetos, aquilo que nós intentamos, aquilo que nós trabalhamos, prospere, cresça. É óbvio que nós precisamos nos dedicar, né, empenhar tempo, conhecimento, desejo, paixão, mas se o Senhor Deus não abençoar com a sua bondade, então nada vai para frente. É a bondade de Deus. Quando as coisas derem certo na sua vida, tenha certeza, é a manifestação da bondade do Senhor Deus se revelando a você, cuidando de você e fazendo com que
a sua vida cresça. Em segundo lugar, para proclamar o ano da bondade do Senhor e o dia da vingança do nosso Deus, para consolar todos os que andam tristes. Isaías 61:2. A bondade de Deus nos consola. Isso mesmo. Veja o que o escritor diz: para proclamar o ano da bondade do nosso Deus, para consolar todos os tristes. A bondade de Deus, ela nos consola. Nós devemos abrir a nossa alma para prestar atenção em como Deus é bom. Muitas vezes as coisas fogem ao controle, nós oramos e temos a ideia de que não estamos sendo ouvidos, pedimos a Deus uma cura e muitas vezes ou em algumas vezes não recebemos, pedimos a Deus um milagre e ele não acontece. E como é que Deus é bom desse jeito? Isso está muito relacionado à forma, o relacionamento que você tem com Deus. Para entender, para perceber quando o Senhor Deus diz sim e quando Deus diz não. Mas uma coisa que é certa é que a bondade de Deus, ela nos consola. Deus é bom o tempo todo. O tempo todo Deus é bom. Deus é bom até quando diz não. Deus é bom quando dá e quando não dá. O Senhor Deus é bom o tempo todo. Ele tem uma visão mais ampla das coisas do que nós. Ele sabe de fato o que está por trás daquilo que ele disse não. O apóstolo Paulo disse que nós conhecemos em parte, mas quando se revelar o Senhor Jesus, então nós conheceremos como somos conhecidos. Então, talvez hoje as coisas pareçam confusas, mas tenha certeza de que quando o Senhor Jesus se revelar, tudo fará sentido, tudo será explicado. E em primeiro lugar, sei que a bondade e a fidelidade me acompanharão todos os dias da minha vida e voltarei à casa do Senhor enquanto eu viver. Salmos 23:6. Eu escolhi esse versículo para ficar em primeiro lugar porque ele é bastante marcante, não que os outros não sejam, mas é que certa vez eu li um livro do pastor Max Lucado, exatamente falando sobre o Salmo 23, o título é Aliviando as Bagagens, e o último capítulo ele faz uma exposição desse versículo, e o pastor Max Lucado, ele mostra como Deus nos cerca com bondade, de que a bondade e a fidelidade de Deus estão nos seguindo todos os dias. Imagine você ser seguido pela bondade de Deus, é algo extremamente maravilhoso. É isso mesmo, a bondade de Deus está seguindo você, está seguindo a sua vida, você está sendo perseguido pela bondade de Deus e pela fidelidade de Deus. E eu espero sinceramente que ela contagie você, sua alma, e alegre o seu coração. Pare de prestar atenção nas coisas que não dão certo e preste atenção naquilo que dá certo, que já deu certo, que é a bondade de Deus derramada sobre a sua vida. Amém? Eu quero orar com você. Senhor Jesus, muito obrigado, Senhor, por essa palavra, pela revelação da sua bondade em nossa vida. O Senhor tem cuidado de nós de uma maneira extraordinária, excepcional, e nós somos gratos ao Senhor por isso. Senhor, nos ajude a ter um coração sincero, aberto, para receber do Senhor essa bondade e perceber, meu Deus, que o Senhor tem feito grandes coisas em nossa vida. Em nome de Jesus, amém. Se não se inscreveu no canal ainda, inscreva-se clicando no botão aqui embaixo. Se gostou do vídeo, deixe o seu like. Não esqueça de compartilhar esse vídeo com o maior número possível de pessoas. Vamos fazer a comunidade do Jesus e a Bíblia crescer. Vamos fazer a palavra do Senhor Jesus se espalhar pela nação brasileira. Amém? Assista aos outros vídeos e até a próxima. Deus abençoe.